Leite é psicanalista didata e professora da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e atual editora da revista ID, Psicanálise e Cultura. É graduada em Psicologia pela PUC de São Paulo e pela Università degli Studi La Sapienza de Roma. É mestre e doutora em saúde mental pelo Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e pós-doutorado em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. Teve sua formação marcada pelos 7 anos que morou na Itália, onde trabalhou em consultório particular, como assistente de psicologia da Universidade de Aquila, associada à Ordem dos Psicoterapeutas Europeus. Terapeuta infantil e familiar, por sua observação de bebês e crianças pequenas, com Marta Harris, na Clínica Tavistock de Londres e na Escola Romana de Terapia Familiar. Publicou artigos e o livro Bion e a Psicanálise Infantil. Annelise, a palavra é sua. Muito obrigada, Ana. Estou meio comovida. Eu queria agradecer a todos os amigos que eu estou vendo os olhinhos brilhando. E eu também estou muito de olhos brilhando, não só pela presença de vocês. Eu queria agradecer particularmente a Maria Olímpia, que está aqui hoje, muito querida. E a todos os amigos muito queridos, a equipe editorial que me tem suportado esses anos, os meus irrompentes aí de perfeccionismo, não fazer quase nunca reuniões presenciais, entre tantos defeitos, vamos dizer assim. E principalmente pelo fato de terem me dado essa liberdade de fazer, seja pensando o editorial, que as cartas e a revista, de uma forma mais pessoal, de uma forma que o leitor se torne autor, tenha autoridade, né, junto à equipe editorial, né, da revista. Queria agradecer especialmente aos nossos convidados, que são pessoas que eu gosto muito, que muito me oferecem para a sociedade de psicanálise e para a cultura. Mas antes de apresentá-los, eu vou falar brevemente a respeito desse editorial da ID, que, como sempre, tem o conceito da Odisseia, né, que baseia esse pensamento editorial. A ID, nessa interface entre a psicanálise e a cultura, isso eu pensei muito nesse primeiro parágrafo aqui, ela vai trazer o extemporâneo no contemporâneo, isto é, ela vai trazer os dilemas psíquicos que atravessam a nossa história e a história da humanidade. Afinal, como dizia Fassbinder, as fake news existem desde os egípcios, né? O ser humano é cruel, a maldade, como salientou Hannah Arendt no famoso julgamento de Eichmann, é da natureza humana, e a psicanálise nos ajuda a sermos menos alienados, a entrar em contato com os sintomas do humano em sua eterna luta por humanizar-se, isto é, por se responsabilizar, não no sentido moral, mas no sentido psíquico, pela própria natureza psíquica. Então, espero que o tema que foi aqui proposto possa estimular o leitor a pensar em sua própria odisseia, a odisseia de cuidar de si mesmo, de seu contato com seus pares, uma guerra na qual não é possível ter baixas. Quando eu iniciei essa escrita, me veio a lembrança de outra referência clássica da literatura, que é o Fausto do Goethe. Vários escritores, entre eles Thomas Mann, Mikhail Bulgakov, se debruçaram sobre o assunto.
Entretanto, a mais célebre de todas as versões desse mito humano sobre a sedução do poder é o texto de Goethe. É a narrativa de um homem sábio e de sucesso que pretende aprender e experienciar o máximo que puder. No entanto, encontra-se permanentemente frustrado com as limitações humanas e procura também respostas no universo mágico. Seu caminho sofre uma reviravolta quando ele conhece um demônio que vem à Terra para corromper sua alma depois de ter feito uma aposta com o próprio Deus. Não é através da força, mas graças à esperteza e à sedução, à manipulação, que Mefistófeles consegue corromper a alma do protagonista. Ao segui-lo até sua casa, sob a forma de um cão, o demônio aparece diante do estudioso com a proposta que ele não consegue recusar. Considerado uma das maiores obras da literatura alemã, o Fausto se tornou uma referência por simbolizar o dilema do homem na modernidade. Desde o começo, aquilo que motiva Fausto é a busca incessante pelo conhecimento. Como Édipo, ele almeja entender de maneira onipotente o mundo no qual se encontra. Aliás, o personagem fictício parece-me mais real, mais vivo do que muitos que conhecemos, mas nos remete ao funcionamento regido pelo princípio do prazer, a intolerância de que, por sua própria natureza, o conhecer não é nunca e nunca pode ser total, nem é rápido e sem sofrimento mental. Conhecer não é uma atividade visando a posse, mas sim uma postura, é uma busca que requer tolerância à frustração e um espírito apaixonado e abnegado. Nesse número da revista, vários autores, e eu gostaria também de agradecê-los muito, escrevem sobre as manifestações diabólicas do ser humano, ao defender a guerra, o fascismo, a destruição. Agrada-me pensar na interface entre a música e a literatura, atingindo uma forma que, em conjunto, daria conta do psiquismo, né, como uma espécie de O, né, diria o Bion. No caso do Fausto, nós temos também Robert Schumann, em suas cenas de Fausto de Goethe, e Hector Berlioz, que se referia à sua obra A Danação de Fausto como uma ópera de concerto. Thomas Mann explora novamente a interface entre música e a literatura. Em seu Fausto, o protagonista faz um pacto com o diabo para terminar sua teoria dodecafônica. Mefistófeles oferece a Adrian, pela renúncia ao calor do amor, em troca, 24 anos de vida como um gênio, o período de incubação suposto de sua sífilis. Pensando nas manifestações da guerra, Rachmaninoff, diante da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, que expulsaram o compositor de sua terra natal, escreve seu quarto concerto. Nele, a instabilidade permeava tudo e nada, o social, o político, o musical, era certo, sendo o quarto concerto a reação de Rachmaninoff a tais mudanças. Era tanto a tentativa de se manter a par das tendências quanto a expressão do profundo desconforto diante do desaparecimento de um mundo que ele tanto amava. Em sua fragmentação, sua melancolia e seu profundo desassossego, o quarto concerto é uma terra desolada, musical, uma evocação da alienação análoga ao poema do T.S. Eliot, publicado 4 anos antes, também sobre a guerra. Enquanto a nostalgia do segundo concerto é afetuosa e reconfortante, a do quarto é pungente, dolorosa. Um vislumbre do compositor exilado, solitário, nos bastidores, sob a luz crua de seu camarim, e não banhado nos holofortes do palco. O poeta Wordsworth refere-se à poesia
como a emoção relembrada com tranquilidade. Nós, analistas, precisamos desse recurso para publicar nossas guerras. Vários intelectuais e poetas que participaram da primeira e de tantas outras guerras tiveram a necessidade da escrita poética e da publicação em antologias, especialmente na Inglaterra, quanto à Primeira Guerra. Por volta de 700 a.C., na Ilíada e em sua continuação na Odisseia, Homero relata a tragédia civilizacional, o início no qual a beleza e o terror, a guerra e a arte estão sempre presentes. T.S. Eliot inicia seu poema com seus clássicos versos. Abril é o mais cruel dos meses, concebendo lilazes da terra entorpecida. E Paul Nash pinta suas paisagens desoladas, onde, contudo, a esperança no psiquismo pode ser o brotar das flores das cerejeiras. Mas de que guerra estamos falando? Na guerra, matar e morrer é uma ocorrência anônima e, portanto, sobreviver é como matar e ser morto inúmeras vezes. A escrita, a publicação, publicar-se, é a saída do anonimato e, assim, a chance do soldado, do humano, deixar de ser desconhecido e trilhar seu rumo ao ser. Então, era isso, né? Essa foi o nosso editorial, que, como sempre, é um convite ou uma hospitalidade para os leitores, né? Nós temos hoje uma presença, assim, muito especial do Dr. Marcos Vinícius Mazzari. Ele deu a entrevista que inicia essa revista. Nós estamos muito honrados e felizes de tê-lo aqui conosco, doutor Marco, professor. O nosso entrevistado, e quem vai nos falar agora, é o professor Marcos. Ele é professor de teoria literária na USP e especialista no escritor Thomas Mann. O nosso convidado foi agora, recentemente, condecorado pela Sociedade Goethe, com um dos mais importantes prêmios culturais da Alemanha, a Medalha de Ouro Goethe, vigente desde 1910. O professor Mazzari escreveu o pós-fácil de Mário e o Mágico, uma experiência trágica de viagem, a tradução de José Marcos Macedo e editado pela Companhia das Letras nesse início do ano. Então, isso é uma brevíssima apresentação do professor, e agora nós vamos ter o prazer de escutá-lo. Muito obrigada. Obrigado, Ana. O prazer, a alegria é minha. Fico muito contente em participar desse lançamento e é também uma honra ter dado a entrevista e participar dessa nova edição da IDE. E eu vou ser breve e eu fiz, de fato, um pós-fácil relativamente longo para a novela de 1930, Mário e o Mágico. No entanto, outras coisas importantes não puderam entrar nesse pós-fácil. Por exemplo, Thomas Mann, quando ele passou, desde o final desde o século XIX, ele costumava passar as férias na Itália. Foi lá, por exemplo, que ele, num dia, ele teve um delírio com uma sinistra pessoa no quarto, que ele dividia com o irmão Heinrich Mann, né? A Sônia fez um belíssimo texto sobre a relação dos dois irmãos, Thomas e Heinrich Mann, e na verdade, lidou com o diabo. E depois essa vivência entrou no Dr. Fausto, no célebre capítulo 25, quando Adrian Levaquin tem um longo
um longo diálogo com o diabo sobre os impasses da arte moderna, da arte no século XX. Thomas Mann sempre foi para a Itália. Mas, a partir de 1922, as coisas começaram a piorar muito, quando Mussolini tomou o poder. E o fascismo era ainda uma incógnita. O que seria o fascismo? É muito interessante as cartas de Thomas Mann. Ele, evidentemente, ele era muito diplomático, e ele não queria... Ele não queria se indispor com amigos italianos, então ele dizia: eu não tenho nada contra o fascismo, desde que traga felicidade e ordem para o povo italiano, mas eu não vou mais para a Itália, depois da experiência que ele teve em 1926, que está na base de Mário e o Mágico, porque, de fato, ele foi muito maltratado com a família. Enfim, é a vivência transfigurada na novela, o clima de nacionalismo, né? Ele, como alemão, também foi vítima da nova dignidade e grandeza da Itália, de Mussolini, né? Em 1926, quando ele teve essas experiências desagradáveis, ocorreram 2 atentados contra Mussolini, 2 atentados a tiro. Um deles, em 11 de setembro de 1926. Thomas Mann estava na Itália. Certamente ele ficou sabendo. Os tiros que no final da novela são detonados, né? Assim como na Montanha Mágica, né? A Montanha Mágica termina, né? Durante toda a pandemia nós lemos a Montanha Mágica, né? O grupo, né? Online. A Montanha Mágica termina com os tiros. Mário e o Mágico também termina com os tiros, que põem termo à vida do prestidigitador, que na novela de Thomas Mann parece como um protótipo de Mussolini, Hitler, embora Thomas Mann tenha relativizado isso. Ele não queria fazer essas associações diretas. Mas, na verdade, ele vivenciou 2 atentados contra Mussolini. Na visão dele, infelizmente, frustrados. Como o atentado, o Hitler também sofreu alguns atentados, mas o mais significativo foi em junho, né, de 1944. Thomas Mann, quando ele soube que Hitler sobreviveu, ele registrou palavras de profunda resignação e colocou esse episódio no Dr. Fausto. Aí sim ele se refere aos verdadeiros patriotas, ou seja, os patriotas que tentaram livrar a Alemanha de Hitler, não é? Então, mas nessas alturas, por exemplo, depois que ele publica a novela, ele ficou preocupado. Primeiro, ele sabia que ele não poderia mais ir para a Itália, e ele recebia convites. Ele falou: bom, se eu, na fronteira, né, no Brena, lá, eu vou ser mandado de volta, eu não vou aceitar o convite. E depois a situação dele também foi ficando cada vez mais insustentável na Alemanha. Ele sofreu muitas perseguições. Por exemplo, quando ele deu a palestra sobre Richard Wagner, ele não... a polícia pouco antes ainda de Hitler tomar o poder, teve de intervir para salvar. Ele poderia ser linchado pelos ultranacionalistas, né? Entre eles havia um grande escritor, por exemplo, muito admirado por Antônio Cândido, que é Ernst Junger. Ernst Junger morreu recentemente com 103 anos, e tem muitos livros publicados, muito bom mesmo, muito bom. Sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, depois sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, veio para o Brasil, tem um relato muito bonito sobre a Bahia, em 1936, a narrativa se chama
viagem Atlantische Fahrt, viagem atlântica, né? Atravessou o oceano e veio até aqui. E ele estava também os futuros membros da SS, eles estavam todos de smoking, eles alugaram 20 pessoas e se espalharam entre a audiência de Thomas Mann, e depois houve uma sublevação desses. Entre eles estava esse grande escritor chamado Ernst Junger. A situação de Thomas Mann foi ficando cada vez mais insustentável, né? Nós podemos ver como um twice born, um escritor nascido 2 vezes, né? Como Machado de Assis. A gente sabe que Machado de Assis teve uma grande crise aos 40 anos e depois nasce o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma outra pessoa. Thomas Mann também, ele foi, como a Sônia também mostra no ensaio dela, ele era muito nacionalista. E ele muda completamente. E ele teve muita discussão, muitos conflitos com o irmão, né? O irmão, como Sigmund Freud fala de Goethe, o grande trunfo de Goethe foi ser amado pela mãe. Ele termina assim o ensaio dele sobre Goethe, né? E Goethe foi, de fato, né? O Goethe foi mesmo porque os outros irmãos dele morreram, né? E Thomas Mann, o Heinrich Mann foi o favorito da mãe da Júlia, que era uma brasileira, né? Nascido aqui em Paraty, Júlia da Silva Bruns. Ela foi o favorito dela sempre foi o Heinrich Mann, o Thomas Mann preterido, né? Bom, e os dois foram então estavam na Itália, vivenciaram esta eu perdi um pouco o fio da meada, onde às vezes eu vou abrindo um parêntese dentro do outro, né? Vai me levando muito longe. Bom, teve essa experiência assim bastante traumática para Thomas Mann na Itália, e ele vivenciou esses 2 atentados contra Mussolini. O Thomas Mann, a situação dele foi ficando cada vez mais insustentável na Alemanha. Quando Hitler toma o poder, ele não pode mais voltar. Ele estava numa viagem de leituras. Imagine o que é isto. A gente vai fazer uma viagem e não pode mais voltar para o próprio país. Significa que a casa, os livros, os investimentos dele, tudo estavam na Alemanha. E ele perdeu tudo. Por causa disso, Thomas Mann, ele não quis no começo se indispor contra o regime. Então, por exemplo, ele procurou diminuir a dimensão política da novela Mário e o Mágico. Ele falou, não, vocês não podem reduzir a novela a uma alegoria política. Tipola não é uma alegoria de Mussolini, e muito menos uma alegoria de Hitler. Ele estava empenhado ainda em salvar alguma coisa que ele possuía na Alemanha. Por exemplo, a biblioteca. Não é? E tudo bem, ele foi poupado, de certo modo. Quando Joseph Goebbels organizou a grande fogueira, a grande queima de livros, o Thomas Mann ainda foi poupado. Os livros dele, ao contrário dos livros do irmão, do Heinrich Mann, que foram para a fogueira. Os livros de Sigmund Freud, todos os livros, não é? Foram para a fogueira. Dos autores judeus, dos autores comunistas e dos autores... Então, Thomas Mann começou ele estava muito empenhado em não politizar muito. Ele falou, não, a novela Mário e o Mágico, ela fica na esfera da ética. Tudo bem, tem a ver com a política, mas não é possível reduzir tudo à política. Mas, com o passar dos anos,
a visão dele sobre a novela foi se transformando fortemente, de tal modo que em 41, em 44, ele já fala assim que naquela época ele ainda não acreditava que Tipola fosse possível entre os alemães, o povo culto. E ele diz, eu me enganei completamente. Não é? Nessa perspectiva, o Tipola, o mágico, que hipnotiza as pessoas, o pequeno estado ali, que é a plateia em Torre de Venere, na Itália, é uma alegoria assim, dos grandes líderes que hipnotizam as massas. Thomas Mann conhecia os textos. Ele conhecia, por exemplo, o estudo de Sigmund Freud sobre psicologia de massas e análise do eu, não é? Por exemplo, nós podemos supor com algum fundamento que os atentados a Mussolini, em setembro de 1926, estavam também na mente de Thomas Mann, quando ele faz a novela terminar com aquilo que ele anunciou no início da novela, nas primeiras linhas. Nas primeiras linhas, ele fala que haverá um fim com terror, ein Ende mit Schrecken, que é quase é um ditado alemão, não é? É melhor um fim com terror do que um terror sem fim. E ele termina com... Era aquilo que ele desejava para o seu país. Ou seja, que alguém eliminasse pela violência Adolf Hitler. E ele bateu nessa tecla em todos os discursos contra Hitler que ele fez pela BBC de Londres. Então, a BBC, regularmente, toda semana, irradiava um discurso de Thomas Mann contra Hitler, publicado aqui no Brasil, acho que com esse título, não é? Discursos contra Hitler. Algo que também estava na mente de Thomas Mann é uma imagem são várias fotos de Hitler. Eu não sei se o Diógenes pode projetar para vocês. Eu até mandei hoje um pouco aqui embaixo. Na verdade, pode-se dizer que esta foto também estava na mente de Thomas Mann. Aqui está Hitler. E não é por acaso que o mágico, o atributo fundamental do mágico é o mesmo chicote ali, que está nas mãos de Hitler. Essa foto é de 1927. Thomas Mann conhecia várias outras fotos. Lembra como é importante o chicote, ou seja, que ele fala a vara de Circe, com a qual o Hitler realmente, um fenômeno assim, excepcional, ele hipnotizava milhões de pessoas. Hoje nós temos, na leitura do Mário Mágico, essa dimensão presente. É uma das novelas mais premonitórias sobre esse fenômeno que deixou um legado, né, de mais de 60 milhões de mortos entre militares e civis. Então, esse é o Gabriele, esse é o mágico que Thomas Mann conheceu pessoalmente na Itália. Ele foi com a família a um espetáculo de magia. No Fausto de Goethe também tem muita magia, né? Tem Mefistófeles, né? Magia negra. O Dr. Fausto, que nós lemos também, junto com a Sônia, a Elsa, né? A arte, de certo modo, de Adrian Levaquin, inspirada em Schoenberg, que é a música dodecafônica, também pode, de algum modo, ser associado com o que se dizia a magia negra, a magia desse Cesare Gabriele. Cesare Gabriele participou com Mussolini da Marcha sobre Roma. Ele era um fascista mesmo, também, não é? E Thomas Mann ficou muito impressionado com a sua habilidade em hipnotizar o público, né?
É muito intrigante quando a gente lê Mário e o Mágico. Começa de maneira um pouco inofensiva, ele vai com o mágico apresenta alguns números de adivinhação. Na verdade, tem um fenômeno por trás disso, eu não sei se vocês conhecem. É um fenômeno que vem de um contemporâneo de Goethe, que chama-se mesmerismo. Mesmerismo. Freud também estudou tudo, né? Mesmer, que era um médico alemão que morreu em 1800 por volta de 1820, e o Thomas Mann, isso também está presente. Uma das fontes de Thomas Mann é o escritor romântico magistralmente analisado por Sigmund Freud, que é E.T.A. Hoffmann. E.T.A. Hoffmann tem um conto chamado O Magnetizador, Der Magnetiseur, não é? Então, nós temos também a atuação do mesmerismo em Mário e o Mágico, que é o magnetismo animal. Na primeira parte do espetáculo protagonizado pelo Tipola. Mas aí a hipnose vai se tornando cada vez mais, por assim dizer, degradante. Ela vai degradando as pessoas, humilhando até chegar no apogeu, que com o rapaz muito ingênuo, que é o Mário. Mas ele é o único que tem a reação, que na verdade é a reação que Thomas Mann desejava contra o populismo de extrema-direita. No seu tempo, Mussolini, depois Hitler, depois outros líderes. Não é? Depois o Thomas Mann percebeu, ainda em 1950, ele dizia que, depois ele foi vítima do macartismo, o Thomas Mann, ele teve de ir embora da Alemanha, dos Estados Unidos, por causa da caça às bruxas. Ele percebeu que o fenômeno do nazismo continuava muito vivo, não é? E Mário e o Mágico talvez seja a obra mais premonitória deste fenômeno. Em grande parte, Thomas Mann captou de maneira inconsciente. Mas, como diz Adorno, a grande obra de arte é a historiografia não consciente de seu tempo, né? Difícil tradução, porque você não pode dizer inconsciente, porque o Adorno não diz exatamente, mas é uma historiografia não consciente, é intuizione, né? Dizia o Benedetto Croce, o grande amigo de Thomas Mann também, Benedetto Croce, né? Intuizione. Ele captou com a intuição algo que vingaria na história europeia, não é? Por exemplo, em Morte em Veneza, também ele capta a atmosfera na Itália, em Veneza. Mas aí é um mundo que está desaparecendo, é um mundo em ruínas, é o mundo da decadência, o mundo alegorizado também na epidemia do cólera, é um mundo que está ruindo. Mário e o Mágico, a segunda grande novela ambientada na Itália, capta um mundo com uma dimensão muito mais fatal, muito mais perniciosa. No entanto, é um mundo em ascensão, que é o mundo do fascismo, que vai vigorar ainda por 15 anos. Nesse sentido, Mário e o Mágico é uma das obras de arte mais premonitórias da literatura mundial. No prefácio, eu fiz uma comparação com o escritor Günter Grass. Hoje em dia, né, não é, Elsa? O museu Günter Grass e Thomas Mann, lado a lado, em Lübeck, no norte da Alemanha. Günter Grass é de Danzig, nasceu na cidade de Danzig. Na segunda metade do século XX, foi o que, com mais profundidade, captou o fenômeno do fascismo. Mas quando Thomas Mann publica Mário Mágico, Günter Grass tem a mesma idade
com a qual o seu principal personagem, Oscar Maserati, o tocador de tambor, interrompe o nascimento. Ou seja, Günter Grass também teve uma representação assim fulminante do nazismo, mas a posteriori, retrospectivamente. Né? Thomas Mann não. Thomas Mann, meio século antes do surgimento do tambor de lata, ele já premonitoriamente captou o fenômeno do nazismo. E nesse ponto que é admirável esta obra-prima, escrita assim de maneira muito despretensiosa. O Thomas Mann estava trabalhando em José e seus irmãos, ele tinha uma montanha de livros para escrever a sua tetralogia. Ele não pôde levar, porque ele foi para a praia com os filhos, nas férias, e para não ficar ocioso, ele escreveu Mário e o Mágico, transfigurando uma vivência de viagem ocorrida 3 anos antes na Itália. E daí surgiu, talvez, a obra mais premonitória sobre o fenômeno do fascismo e do nacionalsocialismo também. Né? Bom, eu acho que é isso. E vocês que também trabalham com psicanálise, com psicologia, né? Eu termino dizendo que é possível fazer fazer um estudo, uma análise acurada dessa novela a partir desses grandes textos. Este que Thomas Mann conheceu, Massenpsychologie und Ich-Analyse, Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que Freud mostra como o indivíduo isolado se transforma no indivíduo da massa, das massas hitleristas, que Freud também sentiu na carne, né? Tanto é que Thomas Mann falou, quando Hitler ocupou a Áustria e Viena, talvez o grande inimigo oculto dele tenha sido Sigmund Freud, porque Sigmund Freud era o homem também do esclarecimento e Hitler do obscurantismo. E Thomas Mann ousa levantar essa hipótese de que o grande inimigo de Hitler era aquele ancião que morava em Viena e foi obrigado a fugir para Londres. Thomas Mann conhecia, né, tem cartas muito bonitas que eles trocaram entre si, e este estudo ele pode render muito para uma compreensão mais aprofundada de Mário e o Mágico. Também Le Bon escreveu a Psicologia das Massas, né? Também no século, ainda no final do século XIX, e depois outros textos que vieram, Ortega y Gasset, né? Sobre as massas, o pensador espanhol, ou Elias Canetti, Masse und Macht, Massa e Poder. São esses textos que, como termino com essa sugestão a vocês, né, que ajudam a iluminar esta pequena obra-prima publicada por Thomas Mann em 1930. Né? Obrigado, então, pela atenção. Professor, mostra o livro. Podia mostrar o livro, por favor? É maravilhoso. Obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer, porque é para mim que maravilhoso. Muito obrigada. Oportunidade única essa nossa. E bastante comovente, porque muita gente querida, e entre os queridos, eu tenho o Leopoldo Nozek, que foi meu professor, e uma pessoa que eu penso, assim, uma das pessoas mais cultas na nossa sociedade. Ele tem um longo convívio com a psicanálise, com a sociedade. Ele já foi, inclusive, presidente da sociedade,
FEBRAPSE, FEPAL, participou do board da IPA, ganhou um prêmio importantíssimo, o Signorei Award. Foi editor dessa revista, ID, da Revista Brasileira, do Jornal de Psicanálise, da Caliban. É autor de uma vasta obra e seu último livro, intitulado A Disposição para o Assombro, da editora Perspectiva, em 2017. É um livro belíssimo. Então, é com muita emoção que nós recebemos hoje você aqui. Por favor. Melhor, né? Mais apoiado. Bom, eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite. Estou muito honrado pelo convite, honrado porque o ID mora muito no meu coração. Eu não conhecia o Mazari, estou muito contente de ter ouvido o que ele falou, porque é muito na linha do que eu vou pegar. E estou muito contente de estar numa circunstância de uma editoria antifascista e de um encontro antifascista, como está acontecendo aqui. Eu acho que uma revista, para ter o sucesso, ela precisa estar no zeitgeist, no espírito da época. E o espírito da época hoje é ineludível que a gente tenha que abordar uma época do antifascismo. A gente viveu muita condescendência, quando não apoio, de setores surpreendentes, como os médicos, com essa coisa anticientífica, anti-humanista, anti-iluminista, numa disciplina que é tanto... A gente assistiu grande condescendência a esse fenômeno absurdo que ainda toma conta de metade do país, também entre nós. Não faz parte dos nossos currículos os artigos chamados culturais do Freud, psicologia das massas. Eu não vejo que a gente revisita muito. O que eu queria falar, eu pensei em dar um passeio, porque o que a revista ID tem feito é um passeio pela época. A gente começou com a Odisseia, Guerra e Paz, para mim, suscita Tolstói, e aí vem... Então, eu pensei em falar um pouco da época. O que eu gostei do Mazari, na fala dele, que eu estou muito de acordo, é que a literatura é mimética. Quer dizer, desde o Aristóteles, ele sabia que a tragédia tem um caráter mimético. Então, se a gente tem medo, como Aristóteles fala, da fera, a figuração da fera ajuda a gente a pensar e dá ensejo a que a gente possa lidar com isso. Então, eu pensei em dar um passeio pela época com as limitações que um analista tem, né? O que eu gostei é que a literatura não só mimetiza na época o herói e as suas vicissitudes, mas mimetiza uma época. Então, Homero, na Odisseia e na Ilíada, tem um tipo de herói, um herói que não é social, é um herói individual de uma sociedade muito primitiva ainda dos gregos, ainda não é letrada. Quando surge a escrita, a memória sofre. Mnemosine, que era uma deusa que estava no panteão, desaparece, ela não é mais necessária. A escrita substitui a memória e o herói homérico, ele pensa, é um guerreiro sempre. Quer dizer, Ulisses volta para casa, mas não tem importância que volta sem nenhum marinheiro. E o que Aquiles quer, tá, na Ilíada, é permanecer na boca dos homens, se eternizar na boca dos homens. 8 séculos depois, a gente tem a Eneida.
E a Eneida, o herói é Enéas, e é interessante, Enéas já é um fundador da cidade. É um refugiado do fim da Guerra de Troia. Ele chega a Cartago, onde ele é recebido pela apaixonada Dido. E, segundo Eliot, ele fala, ele não é um herói épico, ele parece mais um padre, porque ele se devota à fundação de Roma. Então, ele abandona uma inconsolável Dido. É outra circunstância. A Eneida só podia acontecer onde tem um Estado organizado, exércitos organizados, uma forma de ocupação que é o auge do Império Romano, que logo depois das guerras civis vem o primeiro imperador, Augusto, que é uma época de harmonia, é um imperador que governou muitos anos, foi tornado herdeiro de César, porque como eles não conseguiam ter uma progenie, morria, tinha uma mortandade infantil enorme, a sucessão era dada por adoções. Era adotado de César, que foi, vamos dizer, palco de inúmeras vicissitudes dessa ordem. Eu me sinto à vontade de pensar como psicanalista na época, porque desde muito tempo eu falava que depois da época das grandes descobertas, a psicanálise é uma espécie de épica de uma aventura, só que não no território dos mares ou do outro lado do mundo, é uma grande aventura no espaço subjetivo. E a análise é essa aventura que se desenrola. Então, eu estou muito harmonioso com essa proposta da épica, porque, fazendo as reduções absolutamente necessárias dentro da micheza, da pequenez, se enveredar por uma análise é uma aventura que a gente pode considerar épica. E ele vem acompanhado, a psicanálise vem acompanhado também, essa aventura no espaço subjetivo, ela vem acompanhada também, ou ela prossegue uma coisa que os poetas e o romance já vinha fazendo, que é esse colorido do espaço subjetivo que é objeto de escrutínio. Então, se a gente tem Dido e Enéas numa circunstância, Dido e Enéas eles reaparecem na ópera de Purcell, por exemplo, e na ópera de Monteverdi, não, de Gluck. E, veja, aparece numa circunstância, quer dizer, a gente sempre está num tempo histórico, quer dizer, a sociedade, a psicanálise hoje transcorre num tempo histórico e que a gente tem que levar em conta. O Orfeu das óperas é uma época em que a mulher não podia cantar, então quem cantava eram os castrati, que faziam a parte do soprano. Então, veja, é outro Orfeu, outra circunstância, ele se detém mais num dos cantos da Eneida, que é a história romântica da paixão de Dido por Enéas, que parte para se dedicar à fundação de Roma. Esse herói, Virgílio, reaparece depois com Dante seguindo, e é uma época, quando tem Dante, quando tem os infernos, é a construção das línguas neolatinas, com os Lusíadas, é o começo da construção do Estado moderno. Então, a épica ela não mostra apenas as vicissitudes do herói, ela traz um retrato da época. E é isso que eu acho essencial, que, vamos dizer, uma revista mais agudamente, uma revista tem que estar em cima do dia de hoje, diferente de um romance, de um poema. E para lembrar apenas uma das obras, todo mundo fala que precedeu a psicanálise de Dostoiévski, o romantismo alemão,
Eu gosto muito de um poema do Rilke, justamente a propósito de outro relato épico, que é quando Orfeu desce aos infernos com a sua música e resgata Eurídice do mundo dos infernos. E nunca se pensou por que Orfeu olhou para trás. Ele olha para trás, assim como a mulher de Lot também olha para trás, e é a desgraça. E o poema do Rilke, de 1904, um ano antes do caso Dora, que é o poema Orfeu, Eurídice e Hermes, é um poema lindo, recomendo que vocês encontrem. Foi traduzido, se não me engano, pelo Haroldo de Campos. Tem pela primeira vez a subjetividade do Orfeu. Por que ele olhou para trás? É uma pergunta, por que olha para trás, né? E a descrição linda do poema é que ele vem vindo, saindo dos infernos, e Eurídice vem acompanhada pelo deus Hermes, e ela é um espectro. Então, ela é diáfana, ela não sente, ela está passando, e os passos, a gente só ouve, o Rio que descreve, apenas os passos do Orfeu, porque ela é imaterial. Então, está descrita a inquietude do Orfeu, que não sabe quem vem vindo atrás dele, se ela está lá. E aí ele se volta. Então, ela, diáfana, sem ter a decepção, Hermes simplesmente fala para ela, ele se voltou. E a diáfana, como ela vinha vindo, ela volta. Quando eu conto, não tem a beleza, merece ler. Se eu escrever essa palestra um dia, eu vou citar os versos, é de uma beleza, mas muito impressionante. E aí, pela primeira vez na história, a gente tem a descrição da subjetividade de Orfeu. Vem junto com a psicanálise, toda a poesia e tudo isso. Então, vamos dizer, os épicos vêm vindo. Eu, quando vi o título Guerra e Paz, eu pensei no épico de Tolstói. E o épico de Tolstói, eu vou falar de memória, porque eu li muito jovem, li e reli Guerra e Paz, e eu lembro o nome dos personagens, Pedro Bezukov, Andrei Androvsky, Natasha, que eu não lembro o sobrenome dela, o romance, tudo vai acontecendo, mas para Tolstói, o herói é o povo russo, da servidão, da sabedoria. Então, pela primeira vez, a gente pode pensar se a gente não tinha como herói uma população, um povo. Eu lembro depois Trotsky, que melhor do que revolucionário era um literato espetacular. Na história dele da Revolução Russa, tem um trecho que também me marcou, eu lembro, a hora que ele percebe que é o momento da revolução. Como é que ele percebe que aquela hora é a hora de dar a consigna e que é o momento da revolução? Ele está numa manifestação de operárias russas e elas estão caminhando pela avenida em 17, em outubro de 1917, e ele vê um cosaco, um sardo, que está em cima de um cavalo, que olha para uma das manifestantes e pisca. Dá uma piscada para ela. Ele fala, olha, esse momento a diferença se desvaneceu, esse corte geracional, esse corte de classes, e faz uma descrição maravilhosa. Depois a gente tem Thomas Mann, Dr. Faustus, revisita isso e revisita os primórdios, a subjetividade que está inerente àquele momento do nascimento do fascismo, da frieza, é uma coisa... E acho
que um romance interessantíssimo que podia ser objeto do ID, Palpite, é um épico da Segunda Guerra, que é Vida e Destino do Grossman, que é uma descrição. Então, no livro de Trotsky, o herói não é o Trotsky, é a classe operária, já não é o povo, o campo, o campesino, como é Tolstói, ele cria um outro herói, é a classe operária. Então, nisso a gente vai vindo e eu acho que a gente teria que ver a épica atual. A Annelise fez a gentileza de contar o meu currículo. Eu estou vindo agora de uma manifestação que está tendo na antiga Operação Bandeirantes, na Rua Totóia. Não está no meu currículo, mas eu estive lá em 71, depois estive no DOPS, depois estive na Tiradentes, fiquei quase um ano preso, e aquilo tinha um monte de velhinhos vendo que estão abrindo os buracos ali, ou naquele lugar onde era a Operação Bandeirante. Senhores, como eu, bastante avançados em idade, porque isso faz mais de 50 anos, mas foi uma época da juventude. 64 já tinha reprimido os mais antigos, 70, 68, 70, 71, o que se matou no Brasil, na Argentina, no Chile, foi uma juventude que podia... É claro que éramos imaturos, a gente pensava, discutia como é que seria a transformação da sociedade brasileira, mas era um bando de jovens, um bando de jovens. Eu fui preso no plantão no internato do Hospital das Clínicas. Foi uma destruição. E essa juventude, eu acho que é protagonista de uma época e de uma épica. E a gente hoje também tem uma épica desenrolando diante dos nossos olhos. Metade desse país é o mágico. Está subordinada ao mágico, está fascinada pelo mágico, ainda hoje. Isso se aquieta, mas depois reaparece. A marcha com Deus, família, a propriedade, aparece 64, tem 1 milhão de pessoas na rua. Isso depois desaparece, reaparece Collor, depois afunda, depois reaparece. Essas marés do fascismo, elas são permanentes, elas são inerentes a como funciona a sociedade. Então, a gente deve reler os clássicos, mas é impossível reler os clássicos como eles foram. A gente relê os clássicos no meio da tempestade de hoje. Eu fico muito contente, o ID é uma coisa muito do meu coração, fico comovido. Quando eu fiz a declaração lá hoje, antes de vir para cá, eu caí no choro. Eu não vou cair no choro aqui, obviamente, mas eu fico muito comovido e muito agradecido que a Annelise permanece nessa época dos tempos e nessa coisa de que a individualidade da psicanálise se passa num momento histórico e numa conjuntura social. Muito obrigado. Também não tenho palavras, eu acho. Muito bonito. Muito obrigada. Próxima pessoa que vai falar, também uma pessoa muito querida, que está fazendo um esforço enorme, um trabalho impecável na diretoria científica da sociedade, uma estudiosa, a Ana Stuck-Vanucci. Ela é graduada em psicologia pela USP, mestre em psicologia social pela USP. Ela é analista de data, ela é supervisora e professora, né, do Instituto Durval Marcondes. Ela é membro da FEBRAPSE, da FEPAL
e da IPA. Ela tem vários artigos escritos, várias apresentações científicas, então vou passar a palavra agora para a Ana. Muito obrigada. Obrigada, Anne. Bom, eu quero primeiro agradecer a presença de todos aqui no sábado à tarde. Vocês estão me escutando? E também comovida pelo clima, de um lado o Marcos, me lembrando, sei lá, 10 anos de estudo que a gente fez do Goethe, depois do Thomas Mann lá em casa, e com o Léo aqui do meu outro lado, contando toda essa experiência, essa reflexão que você trouxe hoje de manhã, comovente, e toda a épica que você traz, e a Annelise enfrentando aí esse enigma, né? E eu escolhi, você disse que a gente tem que reler os clássicos olhando a tempestade. Eu escolhi pensar junto aqui com vocês, espero que não seja muito cansativo, porque já é sábado à tarde, né? E, enfim, já se passou algum tempo, mas eu escolhi trazer as reflexões dos nossos pioneiros sobre a questão da guerra e da paz, né? Eu penso que é um tema muito bem escolhido nesse momento atual, onde o mundo se vê envolvido por tantos conflitos de natureza bélica, né? E como diz o Neymarinho no trabalho dele, aliás, eu estou vendo que tem os autores aqui, o Alexandre, como chama mesmo o marido da... o Igor, e artigos tão bonitos de esperança de paz, né? De reflexão. Ele diz, há vários aspectos belicosos de caráter interpessoal que nos tomam de assalto, desafiam nossa compreensão. Não é um tema atual, porque é um tema tão mais antigo que a humanidade. O desafio, eu penso, que é poder olhar para isso não só do ponto de vista social, político e econômico, mas também psicanalítico, né? Pensando nas guerras internas que vivemos. Os nossos pioneiros se debruçaram sobre o tema. Eu vou começar com Freud, que ele escreveu sobre a guerra em 2 oportunidades, sobre o enigma da guerra, como ele dizia, em 1915 e em 1919. E ele enfatiza como a desilusão provocada pela guerra trouxe uma mudança de atitude diante da morte que as guerras provocam. Ele fala que essa desilusão trouxe uma demolição dos aspectos éticos e civilizatórios que a gente acreditava que existissem, que acaba sendo que os homens acabam perpetrando atos de crueldade, fraude, traição, barbárie, incompatíveis, como a gente vê, com o que a gente chama de civilização. Fala em instintos primitivos, amor e ódio, e enfatiza a impossibilidade de se erradicar o mal, equiparado aos instintos egoístas, que podem ser transformados em altruístas, dependendo de fatores internos e externos, que Freud ligava de uma forma esperançosa à educação e à cultura. Em seguida, ele reflete que tudo isso não passa de ilusão e que o ser humano se parece mesmo com o homem primitivo, que nega a própria morte, mas é capaz de matar o estranho e desejar a morte de alguém amado e odiado ao mesmo tempo. E termina com o ditado: se queres suportar a vida, prepara-te para a morte. Na carta de 32, em Por que a Guerra, em resposta a Einstein, que lhe escrevia a pedido da Liga das Nações sobre a possibilidade de evitarmos a Segunda Guerra que se delineava, Freud mostra-se bastante descrente. Discorre sobre direito e violência, sugerindo que, no fundo, o direito é fruto de uma violência que ele chama de intelectual, que confere força e poder a determinados grupos, instituindo desigualdades entre os grupos sociais, de acordo com essas valências. Mas mostra que esse sistema é frágil,
sofrendo conquistas e fragmentações e levando cada vez mais a guerras maiores e uma constante luta pelo poder. Ele menciona os instintos humanos, ele fala de Eros, o instinto de unir, de preservar, e Thanatos, né? Todo mundo sabe, como elementos básicos que determinam as ações humanas, embora elas sejam de natureza complexa, como a bússola de motivos que ele também cita, de Lichtenberg. Segundo ele, o ser humano não pode escapar desse instinto destrutivo, podendo apenas, por meios indiretos, favorecer os vínculos emocionais entre os indivíduos, fortalecendo Eros e promovendo o desenvolvimento cultural, que Freud acreditava, naquela época, que trabalhasse contra a guerra. Para mim, esse texto expressa a desilusão do próprio Freud diante do ser humano e da sociedade em que vivia. Penso a mesma coisa hoje. No entanto, como apontam alguns artigos da revista, seria simplificador reduzir o tema ao conflito entre as pulsões de vida e de morte. E vários de nossos antecessores procuraram investigar essa questão por outros ângulos, também psicanalíticos. Vários artigos da IDE mostram isso. Isso é verdade, mas simplifica, né? Alguns dos nossos pioneiros viveram os horrores da guerra e, de alguma maneira, manifestaram seu repúdio a ela. Melanie Klein, por exemplo, atendeu Richard em Pitlochry durante 4 meses, em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, lidando o tempo todo com angústias de morte dela e do Richard e destruição que se expressavam em inúmeras imagens e desenhos bélicos que o menino fazia. Esses acontecimentos externos, como a guerra, exacerbavam as angústias de ambos, como Melanie Klein explicita em seus escritos. Ela viajava várias vezes a Londres. Ela ia e voltava, né? Para onde, afinal, retornou, para atender seus pacientes, entre os quais Paula Hyman e Hickman, num período particularmente denso, com o bombardeio contínuo de Londres, mas procurando pensar e analisar seus pacientes e, ao mesmo tempo, vivendo e contendo sempre o medo de que os alemães também invadissem a Inglaterra. Isso consta da biografia do Glossworth. Em outro momento, Klein nos alerta, como a Elsa já lembrou outro dia entre nós, do nosso Hitler interior, ou seja, para a destrutividade de cada um de nós, o que considero uma observação arguta e preciosa, que pode ser muito útil para alcançarmos um estado mais pacífico, talvez dentro e talvez fora de nós, como diz a Cláudia Frank, que é estudiosa, né, de Melanie Klein. Além disso, como lembram vários artigos dessa IDE, Melanie Klein cunhou o termo reparação, possível quando a mente alcança a posição depressiva, reconhece a própria destrutividade e culpa e configura o objeto total, novo, pois amado e odiado, como mostra o Neymarinho. Temos aí um momento onde a paz é possível, pelo menos transitoriamente, porque esse movimento continua. Aliás, achei muito interessante como alguns autores desse número se aprofundaram sobre o tema da paz, que é tão pouco estudado e considerado. Bion precisou escrever suas vivências aterrorizadoras nas 2 guerras mundiais em que participou, deixando escritos de forte sofrimento emocional no seu War Memories, e sugerindo a necessidade de que a gente precise pensar embaixo do bombardeio, interno e externo, como única forma de sobrevivermos psiquicamente. Bion descreve o sofrimento de ter sobrevivido, presenciado tantas mortes, e coloca, ao final, a dor como elemento de psicanálise. Eu penso que tem que ser sempre considerada. Suas memórias de guerra podem ser pensadas
como a possibilidade de sonhar e elaborar uma dor que não pôde ser sonhada, uma tentativa de construção de si mesmo. O terror do abandono psíquico, a necessidade da presença de outra mente para sobreviver psiquicamente, como diz Sauter, e ainda de transformar a crueza da guerra numa experiência emocional capaz de digerir o indigesto e pensar o impensável, como sugerem a Annelise e o Orlando Hardit em suas reflexões sobre o War Memories. O trabalho onírico do War Memories, os estudos, que se chama o Trabalho Onírico do War Memories, de 2020. Os estudos de Bion sobre grupos supostos básicos, luta e fuga, dependência e acasalamento, que expressam os aspectos inconscientes da parte psicótica da personalidade, também esclarecem, em grande medida, as questões de ódio à realidade, ao crescimento, ao desenvolvimento psíquico, à alteridade, embora deixem a pergunta apontada por Neymarinho. Quais seriam, ele pergunta no artigo dele, as ansiedades básicas do grupo de trabalho, onde podemos encontrar alguma paz e dar lugar a alguma atividade construtiva? É de se pensar que Bion não se dedicou a esse aspecto, pensou só nas ansiedades ligadas à parte psicótica, né? Outro autor que estudou muito essa questão foi Monet Kirley. Monet Kirley escreveu um artigo em 1936 chamado O Desenvolvimento da Guerra, uma abordagem psicológica, procurando investigar os motivos inconscientes que levam o ser humano à guerra. Ele elenca 3 teorias, uma teoria sexual, uma teoria edipiana, uma teoria paranoica. Mas ele se concentra nessa teoria paranoica, nessa última, que aponta para os fatores muito profundos, primitivos, ligados às fantasias de destruir o objeto amado, projetar sobre ele o seu sadismo e acabar se sentindo perseguido por ele, num círculo vicioso interminável de projeções e introjeções, vivências maníacas e delírios persecutórios, que parecem ser, para ele, o protótipo do que ele chama de psicologia de guerra no adulto. Como esse processo é mútuo, isso desperta respostas semelhantes no inimigo, transformando em real um perigo imaginário. É muito interessante esse artigo dele. Contudo, com uma questão tão complexa, apenas temos aproximações à verdade. É muito importante que a gente possa ter isso em mente. A gente alcança aproximações, né? A realidade, tanto a realidade psíquica como a realidade material. A própria física atual nos mostra isso, né? Acho muito importante ter essa noção de aproximação à verdade sempre em mente, para se evitar, se possível, a arrogância dos dogmas e das certezas que encontramos a todo momento. Monet Kirley argumenta que as origens da agressão são muito obscuras, que não se satisfaz cientificamente com a hipótese freudiana de pulsão de morte, como eu já tinha dito, retomando a hipótese da agressão como resposta à frustração, que ele procura ir por esse caminho também. Ele compara os agrupamentos animais e humanos, chegando à conclusão de que há um enorme abismo entre eles. Os humanos se dividem entre deuses e demônios e são bons com o próprio grupo e maus com os estrangeiros, cheios de malignidade. E ele diz, os perigos externos podem ser manejados com mais facilidade. Os demônios da tempestade podem ser aplacados ou expulsos, e os estrangeiros podem ser mortos. Com o advento da modernidade, diz ele, matar deixa de ser um assunto particular e passa a ser razão de Estado. Surge a moralização da guerra, a ideia de causas justas e guerras justas, inclusive defendidas pela própria Igreja Católica, em defesa da própria segurança ou da segurança coletiva, assim como a perpetuação das guerras pelo jogo projetivo cruzado das paranoias múltiplas,
das nações envolvidas, como hoje em dia vemos. Toda a história entre a Ucrânia e a Rússia acaba caindo nisso. No pós-escrito de Monique, ele nos fala da capacidade reparatória, ele volta a Melanie Klein, do ser humano, para lidar com o sentimento inconsciente de culpa e recupera a esperança num mundo mais pacífico, o que, aliás, sentimos com a leitura desse número da Aide. Em vários artigos, a esperança da possibilidade de um mundo mais pacífico e igualitário se faz presente. Eu vou continuar um pouquinho, se vocês aguentarem, não sei se está exagerado. O Winnicott também se dedicou a pensar os objetivos da guerra num artigo intitulado Discussão dos Objetivos da Guerra. Nesse artigo lúcido e corajoso, escrito durante a Segunda Guerra, ele vai dizer que nós lutamos para existir e que, se isso é verdade, não podemos nos julgar melhores do que nossos inimigos, porque essa ideia não tem justificativa. Ele propõe que o único parâmetro simétrico da bondade seja a maldade, e que, se a maldade for colocada no inimigo, a gente pode ser bom. Fala no risco das certezas, na cobiça, na agressão e no embuste que podem ser da responsabilidade de todos nós. Menciona o medo da liberdade e, consequentemente, as dificuldades da democracia, propondo a noção de democracia interna, onde o inimigo pode ser transformado em adversário e dialogar em igualdade de condições com outros interlocutores internos, como a Raquel Borax apontou em recente palestra aqui, nesse mesmo auditório. Ao mesmo tempo, ele traz a ideia de que existe uma gratificação corporal e uma excitação contida nas ideias de escravidão e crueldade, claramente ligadas às guerras. Ele afirma: nossa tarefa fica imensamente simplificada se aceitarmos o fato de que, em nossa natureza, somos basicamente iguais a nossos inimigos. Isso está na página 218. Sabemos também que Londres estava sendo bombardeada enquanto Winnicott estava apresentando suas ideias na Sociedade Britânica de Psicanálise no dia 3 de março de 1943, conforme consta em ata, literalmente pensando sobre um bombardeio, como sugere Bion. Finalmente, Hannah Siegel também se ocupou do tema, com o trabalho O Silêncio é um Verdadeiro Crime, onde levanta as consequências nefastas de uma guerra nuclear, retomando os mecanismos projetivos e a paranoia, que eu já citei, né? Quando a agressividade humana é negada e projetada, transformando o inimigo em monstro ou demônio, que é desprezado e deve ser eliminado, configurando um aspecto, como diz ela, francamente psicótico. Ela diz assim: podemos amar um ao outro desde que hajam estranhos a quem odiar. Na página 157. Afirma que a explosão atômica destrói a possibilidade de sobrevivência simbólica. Ela foi militante mesmo com relação a esse tema da guerra atômica, intensificada pela sedução da onipotência e da morte e pela exclusão da empatia e da compaixão, elementos também mencionados largamente nesse número da Aide. Além disso, ela menciona a fragmentação da responsabilidade, que a gente vê muito hoje em dia, que tem como corolário a falta de culpa e a passagem de uma postura defensiva para uma agressiva, num círculo vicioso de desamparo, onipotência e terror. Termina o texto de forma esperançosa, ainda bem, lembrando a fusão instintiva proposta por Freud. Ela diz assim: no desenvolvimento normal, a autopreservação e o amor, eros, podem integrar a pulsão de morte e transformá-la em agressão promotora de vida. E termina com um alerta forte sobre a guerra interna de cada um de nós. Somos iguais a outros seres humanos.
com os mesmos impulsos destrutivos e autodestrutivos. Usamos as mesmas defesas, estamos propensas às mesmas negações e podemos nos esconder atrás do escudo da neutralidade psicanalítica. Em outro artigo que ela escreveu, chamado De Hiroshima, Guerra do Golfo, e depois Expressões Sociopolíticas da Ambivalência, ela volta aos mesmos argumentos, convocando-nos a lutar pela paz e pela vida. Eu pensei que esse é o chamado de Annelise nesse número da IDE, e convoco vocês para se envolverem nessa luta, lendo, refletindo e discutindo os textos apresentados. Obrigada pela paciência e pela escuta. Obrigada. Obrigada, Ana. A Ana faz uma... achei importante a Ana ter lido o texto, ela falou, mas vai ficar muito cansativo. Mas como ela faz uma explanação minuciosa, né, da história desse tema na nossa literatura psicanalítica, achei importante e agradeço muito pela generosidade de ter feito. Estou muito emocionada, estou nessa guerra interna de emoção, com a Annelise versus muitas Annelises aqui, e eu sei que essa é uma reunião, não é uma reunião científica, eu sempre saliento isso, é um lançamento da revista, então, no geral, a gente não faz uma discussão, mas se alguém gostar, se alguém gostaria de fazer brevemente algum comentário, senão eu agradeço e nós vamos subir, que aqui no presencial nós teremos um coquetel, né, com o nosso amigo querido, o André Grovald, que sempre se disponibiliza para tocar um pouco de piano para a gente, e com as pessoas queridas que estão aqui. E gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, a presença do Leopoldo, do professor Mazzari, da Ana Vanucchi, dos autores que escreveram artigos realmente lindos, né? E aqui está aqui, ó, que nós temos algumas pessoas que estão no online e gostariam de falar e não vão poder subir para o coquetel. Então eu vou. Estou vendo aí o Renato Trachtenberg, gostaria de agradecer muito a presença. Temos aqui também o Carlos, que veio de Brasília, e todos os amigos que colaboram muito com a revista. Então, o Luiz Fernando, se pode abrir o seu microfone. Abriu. Abri. Que bom poder dar uma palavrinha. Eu também estou assim, muito tocado, emocionado por várias questões. Primeiro, pelo aspecto assim que o Leopoldo trouxe, tocante lá do Toia e da participação dele na luta política no Brasil. Como a gente precisa de gente que nem o Léo, né, foi quando era jovem também militante, e a gente continua precisando isso, pessoas que se impliquem para fazer frente ao fascismo que está aí mordendo os nossos calcanhares. Não é bobagem, não, é coisa muito séria que a gente está passando. Então, eu queria destacar o comentário do Leopoldo, que eu fiquei muito, muito tocado, né? Meu pai foi um cara também de militar contra a ditadura, de esconder gente em casa, quase foi preso várias vezes, enfim, essa coisa toda. Então, eu me identifico com o Léo, a própria experiência dele. Agora, a questão ainda os russos, eu adoro os escritores russos, e o Tolstói, especialmente, eu adoro. Mas eu acho uma das coisas mais lindas que eu já acompanhei, assim, de longe, claro, foi a Revolução Russa. Mas depois, como a coisa se adultera e passou a virar um Stalin e virar um governo de força que eliminava os opressores, os adversários, né? E lembrei do escrito do Chico Buarque,
a Revolução dos Bichos, que é também os animais se juntam para tirar o homem que está cuidando deles, né, de modo muito ruim, e aí toma um pouco o poder, né, ditatorial em cima dos outros animais. E só para terminar, professor Marcos, aí, obrigado, Léo. Professor Marcos, eu gostei muito da questão do mágico, né, o Mário Mágico, porque tem pessoas que vivem também, tipo, seguindo alguma coisa em si próprios, né? Como se fosse um mágico que domina a personalidade, a pessoa segue uma fala, segue um tipo de autoridade interna e está totalmente dominada magicamente por aquela tendência e a pessoa segue. É muito curioso e intrigante tudo isso. Ana, obrigado pelo seu levantamento todo aí do psicanalista e Annelise, parabéns por abrir essa lança aí para a gente enfrentar as nossas guerras de tudo que é tipo. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço, Luiz. Vocês gostariam de falar alguma coisa? O Léo gostaria de falar um monte de coisa? Professor? Não, mas... O Igor também. Então, vamos ouvir primeiro quem? Alguém pode levar esse carro? Você vai levar. Para quem? Para mim? Para quem que é? Para mim mesmo? Tudo bem. O Igor é uma pessoa, um amigo querido, e ele é esposo da nossa colega Cândida, e ele escreveu um artigo belíssimo, que está muito bonito mesmo, que está nesse número da revista. Por favor. Obrigado, Annelise, parabéns pelo tema, né? Porque esse tema é um tema que acompanha a minha vida, sempre acompanhou, né? Até hoje, eu estou com uma pulseirinha aqui que eu recebi de refugiados ucranianos, um pequeno emblema aqui também. Quer dizer, isso está sempre presente na minha vida, sempre esteve. E quando eu estava ouvindo toda a discussão, toda a conversa, todas as apresentações, eu pensei na minha vida acadêmica. Eu fiz o curso de engenharia numa universidade conhecida e nunca um momento foi dedicado para a questão da guerra e da paz. Nunca. E eu fico perguntando a formação de tantos jovens, nós estamos falando de jovens que fazem o futuro, o quanto esses jovens têm na sua formação, ou mesmo políticos, que deveriam passar por algum tipo de formação desses temas que foram colocados aqui com profundidade. Porque isso não é uma coisa curricular, né? Eu falo desse jeito, mas é muito importante para nós aqui as pessoas que estão ouvindo a gente discutir isso, e é importante que isso se dissemine também em locais onde seja parte da formação, parte obrigatória da formação. Eu não sei até a partir de que nível, mas isso já devia ser um pensamento que norteasse a própria educação escolar. Alguma coisa mais que deixasse de ser acadêmica e deixasse de ser dos intelectuais. Talvez eu fale com ignorância sobre isso, talvez esteja acontecendo em diversos lugares, eu não estou sabendo. Mas eu nunca vejo isso, nunca vejo pessoas falando sobre isso. O Marcos citou agora, há pouco, logo no começo, alguma coisa sobre isso. Isso ser discutido em níveis mais estruturais, se é que eu entendi, não é? Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada, Igor. Vocês gostariam? Pegando o gancho no que o Igor falou, eu senti falta de um tema.
a guerra entre os analistas, como elas podem ser sangrentas. A gente não aborda isso, né? Apesar da pouca importância que a gente tem no produto nacional bruto de qualquer país, as guerras são muito radicais para pouca coisa, muito pouca coisa. Então, esse é um tema que está na ordem do dia na nossa sociedade. Guerra e paz, como é que faz a paz entre os analistas? E eu queria dizer algumas coisas assim. Primeiro, que a psicanálise é insuficiente para explicar as guerras. O Freud apoiou a guerra, a Primeira Guerra, a entrada na Alemanha. Todos os partidos socialistas da Segunda Internacional, cada um apoiou a sua nação. Da Segunda Internacional, tiveram 14 pessoas que se uniram em Zimmerwald e fundaram uma outra internacional pela paz, que depois, como o Igor levantou, na própria o stalinismo, tudo isso deformou e a guerra é permanente. Para explicar a guerra, a gente precisa entender a economia e a sociologia, a vontade de hegemonia. Eu falei da Eneida, na época de Augusto, havia uma paz no Império, porque o Império achou um jeito de administrar aquilo. Administrou um jeito de que tinha cumplicidade das elites locais. Então, na Judéia, os sacerdotes eram cúmplices da dominação romana, não precisava da violência. Isso, quanto existe isso hoje? Quanto continua tendo a guerra como hegemonia disso? Quando a psicanálise explica, eu participei de um comitê da IPA que chamava Violência Política e Terrorismo, logo depois das Torres Gêmeas. Então, é um comitê que trabalhou muito e lançou um livro. E, contra a minha opinião, a maior parte dos artigos, o meu não, versavam sobre a personalidade do terrorista. Então, era um jeito de pensar como é que é a personalidade do terrorista e, com isso, eles ajudariam a repressão e a prevenção de atos de terror. E o que eles concluíam é que o terrorista era uma personalidade altamente narcísica, com grande convicção do que tinha e sem consideração pela opinião do outro. Eu fico imaginando se esse mesmo estudo fosse feito nas sociedades de psicanálise, se a gente não acharia as mesmíssimas características. Segundo Adorno, o fascismo é inerente ao capitalismo e, portanto, à guerra, e, portanto, à necessidade de hegemonia, e isso vem desde os núcleos pequenos. Fusão e aquisição é um tipo de lógica interna do sistema. Muitos ficam desempregados e o sistema dá um passo adiante. Então, a gente fala muito de democracia, mas vale a pena considerar que eu estou na idade do prognóstico de vida do brasileiro. Não é verdade, porque no meu CEP a gente vive mais. No CEP da Vila Brasiliana, a gente vive 15 anos menos. Não é brincadeira viver 15 anos menos. Então, a questão da democracia vai muito além do voto, muito além da colocação. E eu acho que, como a psicanálise não dá conta, a gente tem que desenvolver um pensamento sistêmico que amplia isso, porque a gente também é cidadão. Não, eu não vou. Eu acho que nós estamos esperando pela música também, pelo coquetel. Eu só lembro que Horkheimer, o amigo mais velho de Adorno, disse: quem não quiser falar sobre o capitalismo deve se calar sobre o fascismo. Né? Também.
Maria Olímpia lá. É só completando um pouco o que foi dito, né? Resumindo, uma estranheza quanto à guerra, né? Quase que uma proposta, vamos dizer, de não haver guerras, não haver conflitos, estranho isso. E a única coisa que eu quero colocar por base, a nossa história, a história da Universal, começa com o quê? Caim matou Abel. E hoje em dia dizem que Abel matou Caim. Há uma discussão histórica. Então, é isso. A gente também é agressivo, lembrando dos animais que tem que caçar para comer. Então, na minha idade, eu passei a não estranhar mais que alguém seja agressivo, que eu também tenha momentos de agressividade, útil ou inútil, não é? E olha, Léo, você sabe que eu participei bastante de 64, né? Acho que não foi presa porque eu tinha um tio lá aqui, né? Mas foi uma luta bonita, hein? Foi bonita. Mas a gente era ingênuo, né? Não quero me prolongar sobre isso, mas a gente era ingênuo. A gente achava que podia salvar o Brasil, salvar o mundo, né? Bons tempos. Porque a ilusão também é algo importante para o ser humano. A ilusão quanto ao que a gente vai conseguir na vida, a ilusão do quê? Da beleza da vida, só beleza, né? Quero agradecer muito a Annelise, elogiá-la pela luta que você tem de fazer o melhor seu, né? Eu não conhecia de nome, sim, mas não tinha, apesar de ter sido da USP também, mas não conhecia de perto o Marcos. Eu quero lhe agradecer muito. Eu sou quase a decana da sociedade, junto com o Léo, né? E, em nome da sociedade, então, eu quero te agradecer muito, trazer para nós a beleza do seu conhecimento, da sua cultura, que nos entusiasma a estudar, a ler, a achar graça no estudo, ser saboroso o estudo, que eu acho que é muito importante para o psicanalista, né? Agora, aqui eu falo para alunos que possam estar ouvindo, etc. É muito importante que o analista seja culto para poder acompanhar os movimentos do seu paciente. Conhecer o universal, o culto nesse sentido, não é erudição, né? Tá bom? E agradeço os dois que estão conversando lá também, né? Que devem estar conversando coisa boa, vamos comer lá em cima, tá? E é isso aí. Muito obrigado. Posso terminar? Posso, Kilderé. Então, agradeço a todos a presença e espero vocês na próxima, que vai ser em fevereiro, lá no próximo lançamento, para mais uma Odisseia. Obrigada a todos. Obrigado. Ana, no quarto ato do Fausto, irrompe uma guerra, né? Quando Fausto ouve os tambores de guerra, ele fala assim:
Ela não era das mais caras, ela era mais barata que o Junqueira. É o quê?